Muito se conhece do Império Mongol e seu principal governante Gengis Khan e seus filhos, mas o que pouco é mencionado nas linhas da história é sobre suas filhas e a importância que tiveram na ascensão do Império. Envoltas em alianças tribais, as filhas de Gengis Khan foram um elemento crucial em uma emaranhada rede de diplomacia e poder, mesmo que o custo disso tenha sido viver para sempre em lugares distantes. No vídeo de hoje vamos conhecer algumas coisas horríveis que eram normais para as filhas de Gengis Khan. E contamos com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. Nascido em uma região limitada por montanhas quase intransponíveis e pela barreira do deserto de Gobi na Mongólia, no ano de 1162, Gengis Khan foi um imperador mongol que unificou um povo nômade que estava dividido em dezenas de tribos e clãs, conquistando um vasto e poderoso império. A vida familiar do imperador era tão grande e complexa quanto o império que ele governava, pois tinha muitas esposas e filhos, tantos que alguns pesquisadores afirmam que 1 em cada 200 pessoas daquela região hoje são descendentes diretos de Gengis Khan e carregam seu legado genético. Mas, entre todas as suas esposas, uma delas tinha um status significativo, que era sua primeira esposa, Borte. Com ela, ele teve 4 filhos que são amplamente conhecidos na história: Joti, Chagatai, Ogedai e Tolui. Mas as menos conhecidas são as filhas de Gengis Khan, que ainda assim desempenharam um papel igualmente importante em seu grande plano. São elas: Alakai Beki, Checheiken, Tumelun e Koshenbeki. Estas podem não ser tão conhecidas quanto os seus irmãos, mas suas vidas eram controladas e manipuladas por seu pai, e não muito diferente de outras civilizações antigas, muitas vezes usadas como uma forma estratégica de garantir poder, influência e sobrevivência. É de conhecimento geral que as mulheres durante esse período possuíam um status relativamente mais elevado em comparação com suas contrapartes em outras sociedades da época. Em muitos clãs, elas frequentemente estavam envolvidas nos processos de tomada de decisão e eram respeitadas por sua sabedoria e habilidades. No entanto, por serem filhas de Gengis Khan, conhecido por sua sede de poder, isso era completamente diferente. Em vez de estarem envolvidas nos processos de tomada de decisão, elas eram mais como peças de xadrez em um tabuleiro de poder e alianças, com suas vidas sendo completamente controladas pelas decisões estratégicas de seu pai. Portanto, elas não tinham o privilégio de tomar suas próprias decisões e escolher seus próprios caminhos na vida. Para Gengis Khan, elas se tornaram uma ferramenta para estabelecer e fortalecer o seu domínio. Afinal, ele era um mestre não apenas em batalhas, mas também em governança, e ele entendia a importância do casamento e da formação de alianças para manter e até mesmo expandir seu poder político. Em geral, os casamentos na era medieval, especialmente nos níveis mais altos da nobreza, raramente eram sobre amor ou conexão pessoal. Eles eram, antes de tudo, uma decisão estratégica, e Gengis Khan, com suas grandes ambições, sabia disso muito bem. Usando suas filhas como pontes, ele construiu uma rede de alianças que se estendia pela vasta paisagem da Eurásia. Elas eram casadas com os chefes de tribos poderosas, homens que ocupavam posições significativas em diferentes partes de seu império. No processo, elas se tornaram os fios invisíveis que uniam o imenso tecido do domínio de Gengis Khan. Basicamente, foram enviadas para viver com homens que mal conheciam em tribos e culturas completamente estranhas a elas, e ninguém tinha controle sobre o que realmente aconteceria com elas. Esses casamentos não eram apenas uma mudança de uma casa para outra, era um completo desenraizamento de suas vidas. Mas além do deslocamento físico, essas alianças matrimoniais também significavam uma vida de manobras políticas e vigilância constante. Como filha mais velha de Gengis Khan, a primeira, Alakai Beki, frequentemente era posta na linha de frente das maquinações políticas de seu pai. Durante a conquista de Gengis Khan, ela se tornou involuntariamente uma figura de destaque no império. E apesar de estar nessa posição involuntariamente, ela mais tarde se tornou conhecida por sua inteligência aguçada e sua agilidade estratégica, mas tudo isso sempre foi ofuscado pela reputação de seu pai. A segunda, Checheiken, foi casada com o chefe dos uigures para garantir uma aliança crucial. Com essa aliança, Gengis Khan obteve as tropas dos uigures para servir seu exército, e foi uma decisão estratégica por parte do governante mongol. Dessa forma, ele não apenas obteve as tropas dos uigures para lutar em batalhas com ele, mas também estabilizou novamente o controle sobre seu império,
E embora tudo isso pareça glorioso para olhos externos, para Shesheiken significava, na verdade, deixar seus ambientes familiares para viver em uma terra estrangeira entre pessoas com costumes e tradições diferentes. Durante sua vida, ela teve muitos problemas para se adaptar a esses novos costumes. Em documentos posteriores, é dito que aparentemente ela superou isso e conseguiu desempenhar seu papel como esposa do chefe com graça. E embora ela não tivesse tanta influência quanto sua irmã, Alakai, ela ainda desempenhou o papel que seu pai escolheu para ela. Se ela ficou feliz com isso ou não, infelizmente não nos foi transmitido. A terceira, Tumelum, viveu sob circunstâncias semelhantes. Assim como suas irmãs, foi casada para estabelecer uma aliança diplomática. E no caso dela, foi com a poderosa tribo Karati. Esse casamento, novamente, foi uma conquista política significativa para Gengis Khan. É dito que ela não queria o matrimônio, mas como era comum, muitos casamentos na sociedade mongol aconteciam na adolescência. Então, mais uma vez, ela foi colocada em um mundo desconhecido, enfrentando inúmeros desafios e uma vida distante das liberdades e da família que ela tinha em sua infância. A próxima, Kochenbek, que era a mais jovem das filhas de Gengis Khan, não se casou com um líder estrangeiro, mas sim com um dos generais confiáveis de seu pai. Essa decisão permitiu que ela ficasse mais próxima de sua família, mas isso não tornou sua vida menos desafiadora. Ela ainda enfrentava as dificuldades de não poder controlar sua própria vida e ser forçada a desempenhar um papel que não escolheu para si mesma, e apenas viver para servir seu pai, algo absolutamente normal para a época. O sombrio destino que as filhas de Gengis Khan experimentaram sob seu domínio não se limitou apenas ao sofrimento pessoal delas. Suas personalidades contribuíram significativamente para moldar o futuro do Império Mongol. Uma coisa que ainda permanece notável é o fato de que, apesar de algumas de suas filhas terem encarado o destino que tiveram como uma oportunidade, algumas delas se tornaram figuras influentes em seu próprio domínio. Apesar de serem peças estratégicas no grande jogo do poder, essas mulheres demonstraram resiliência e encontraram maneiras de deixar sua marca. Por exemplo, Alakai Bek, uma filha casada para firmar uma aliança, é conhecida por ter governado efetivamente o império durante os períodos em que não existia um rei hereditário para ser o governante. Por fim, como era de se esperar, a relação entre Gengis Khan e suas filhas tinha pouco a ver com uma relação clássica entre pai e filha. E, ao que parece, ele fez exatamente o que ditava os costumes da sociedade, como se seguisse uma cartilha. Esses foram alguns acontecimentos que foram normais para as filhas de Gengis Khan e para o Império Mongol. Ficamos por aqui. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Nos vemos na próxima história.